Toquei afamado por esse mundão inteiro e por todo estrangeiro. O seu nome é aclamado, mão direita no teclado, dessa arte é um doutor. Mão esquerda com fulgor, toca o baixo tão ligeiro, puxa o fole sanfoneiro, Dominguinhos tocador. Toca o fole gemendo, Dominguinhos. Nessas andanças minhas de carro por aí, de vez em quando, eu dou uma paradinha para ajeitar a cabeça, sabe? E eu passo na casa de um amigo, numa fazenda, para ele me ver, né? Porque nem sempre esses amigos que moram longe têm condição de me ver, só se eu passar. E aí eu aproveito, é ali que durante uma viagem longa de carro, nem música eu escuto, dando trata a bola, pensando na minha lida, porque na vida quem pensa é Deus. E aí eu vou levando a minha caminhada. E quando você chega no terreiro de uma fazenda e encontra uma sombra para você sentar e tomar uma aguinha, não tem coisa melhor. É bom demais, olha, eu vou lhe contar, não tem nada melhor. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Oh! Alguinha frinha da quartinha. Dá boa e ainda o copo é de frande. Aí é que é bom. De manhã muito cedinho, vi meu mano levantar, acendeu o candeeiro, começou a se arrumar e dizendo bem baixinho: mano, eu vou viajar, vou tomar conta de mãe, diz pra ela não chorar. E lembrando da minha mãe, eu me lembro que numa época de muita necessidade, a casa cheia de menino, de manhã cedo sem ter um tostão para comprar um pão, minha mãe ajeitou a sanfona no bisaco, vestiu os meninos com aquelas calças que pareciam uma coxa de retalho que ela mesma fazia, botou o melê, o pandeirinho e nós saímos para fora. Na feira ela disse: pode sentar aí e tocar. Aí Moraes danou o dedo para cima, eu no pandeiro, o Aldo no melê. E aí, aquele chapéuzinho ali, foi chovendo prata, foi chovendo prata. Quando deu fé, ela fez uma feira maravilhosa. E desse dia em diante, nunca mais ninguém passou necessidade. Virgem Maria, mãe do Senhor, tudo morreu, tudo murchou. Peço pra Deus paz no sertão, traz meu irmão Macabe esse horror. E nessas andanças pelo meio do mundo aí, vinha eu, Diode Araújo, que é meu zabumbeiro, Fuba de Taperoá, que toca pandeiro comigo há mais de 30 anos. Avistamos um candeeirozinho lá no meio do mato, a gente com fome. Eu digo: rapaz, será que tem um cafezinho ali, um pedacinho de pão? Eu disse: vamos lá. Aí cheguei lá, estava o dono e a dona. Sim, senhor. Eu digo: boa noite. O senhor não tem um cafezinho aí, um pãozinho, uma bolachinha, uma besteirinha qualquer? Ele disse: tem, sim, senhor, um cafezinho tem. Aí eu falei para o Diode Araújo: digo, ó, pega minha sanfona ali e vamos tocar um forrozinho aqui para esse cidadão. Aí quando ele viu minha sanfona chegar, ele disse: mora, mas veja, é seu Dominguinho, a gente escuta o senhor aqui no rádio, que aqui não tem nem luz, né? Aí o senhor sabe como é, televisão a gente não sabe, só sabe o nome. Aí eu damei a tocar, puxei o fole para ele.
Foi uma festa maravilhosa. Eu vinha caminhando pela estrada e matutando. Eu não gosto muito de fazer letra, que eu deixo a letra por conta dos meus parceiros, que é eles que sabem das coisas. Mas eu vinha matutando e saiu uma cançãozinha assim. Olha essa saudade que maltrata o meu peito. É ilusão e por ser ilusão é mais difícil de apagar. Aí cheguei, encontrei com a Anastácia e ela de caderno na mão. Eu digo, Anastácia, escuta isso aqui. Aí cantei um pedacinho para ela. Ela pegou o caderno e continuou. Eu fiz com ela um contrato de separação. Negou-se então a aceitar, sorrindo da minha ilusão. E música é isso. A gente vem a inspiração naquele momento. Eu não sou de fazer letra, mas fiz um trechinho e quem sabia, completou. Vocês estão pensando que eu canto só do Nordeste? Eu canto por todo canto. E eu, uma ocasião, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, numa época de frio, eu estava fazendo uns shows. Menino, o frio era tão grande que eu botei tanta camisa que a correia da sanfona quase não entrava para eu tocar. Toquei aperreado, mas aí eu lasquei o vira e mexe de Luiz Gonzaga, que o frio foi-se embora. Não foi preciso nem beber. Quem é rico mora na praia. No próximo bloco, um encontro com um parceiro muito querido. E um remeleixo bem sertanejo no Rio Grande do Norte. Vai ser bom demais. Meu irmão, vai se achegando. Meu irmão, vai se achegando. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Eita, o que eu já andei de carro, eu acho que dá exatamente para rodar umas 3 vezes a terra. Nessa viagem agora, mais um tanto de quilômetros. Passei o estado de Minas, passei o estado da Bahia, passei o estado de Pernambuco, entrei no Ceará e cheguei aqui para fazer alguns shows e reencontrar meus queridos amigos. Ô, de casa, minha gente. Tô chegando por aqui, na casa dos meus amigos, Valdones, Eurides, Joana Dark. Que maravilha. Oi, Dominguinho. Como é que tá, rapaz? Rapaz, que maravilha. Que prazer em revê-lo também, mais uma vez. Igualmente. Que beleza. Valdones. Beleza. E aí, vida boa? Nosso conhecimento foi em Mossoró em 1982, mais ou menos, né? Eu lembro. O Valdão tinha 10 anos. É verdade. Louco para conhecer Dominguinho, porque eu sempre gostei de tocar mesmo. E ele seguiu o meu gosto, só que passou muito além. Dali nasceu uma amizade maravilhosa aqui com essa família toda. E o Valdones, que na época só tinha mais cabeça, tocava um negócio e quando terminava dizia, tá bom, pai. É porque a voz estava mudando agora. Não 10 anos. Ele começou a tocar muito cedo também, como eu. E a gente, quando começa cedo, quando tem que se dar bem com o instrumento, geralmente tem que, desde cedinho, mostrar que tem valor. Como afilhado musical, eu sugiro que a gente dê uma sanfonada agora. Já que é o padrinho e o afilhado, pega a sanfona. Sempre a gente se encontra, toca um pouquinho, lembra alguma coisa, principalmente as coisas mais antigas, a música do Gonzaga, que é que nos apetece mais, né, Valdones? É verdade. Então lembra aí alguma coisa do seu Luiz. Então, Domingos, antes de tocar o seu Luiz Gonzaga, vamos tocar uma música que eu tenho assim, um carinho muito grande, um respeito, que a música é sua, o Nilopolitano, que nós tocamos. O seu Luiz Gonzaga nos chamou num dos seus últimos shows para que a gente tocasse o Nilopolitano, que é um instrumental do Dominguinhos. Pode ser? Vamos lá. Então, simbora.
pedir, mestre Dominguinhos. Dominguinhos, o senhor tem saudade dos Três Pinguins? Ah, eu tenho porque, como eu era muito novinho... 8 anos, né? Era. E andava tudo bonitinho. Tudo vestido de pinguim mesmo. Era uma bequinha branca, uma gravatinha borboleta, uma calça preta. E aí parecia um pinguim mesmo. Mas, você sabe, né? Pinguim no Nordeste não pode dar certo. É muito quente. Acabou logo. Igual aquela história que tem um urso polar, né? Que gosta o urso polar gosta de neve, de frio. E o urso bipolar gosta de neve, também gosta de certo. Urso bipolar. Mas essa história do pinguim é um grupo que o Dominguinhos tinha com 2 irmãos. Quando tinha 8 anos de idade, foi aí que ele conheceu o Luiz Gonzaga, né? Foi porque nessa não está sabendo o que é os pinguins. Foi nessa fase, Dilson, porque o Gonzaga apareceu, não sei de onde, que eu também não sabia nem quem era. Com 8 anos a gente não ouvia rádio, né? Quem tinha um rádio naquela época era aquele rádio que some o som e tudo. E também tocava Carlos Galhardo, Vicente Celestino, Dalva de Oliveira, aquilo tudo. E Gonzaga ainda estava lutando para fazer o nome dele lá no Sul, né? Para o Nordeste não precisava muito não, mas para lá estava precisando mesmo. E aí botaram a gente para tocar para aquele cidadão, e era ele. Aí ele foi, rapaz, deu um bolo de dinheiro, e o mais importante de tudo, foi o endereço dele. Essas coisas ditadas por Deus mesmo, porque aquele homem ia dar o endereço para 3 meninos, né, em Garanhuns, minha terra. E aí, rapaz, saímos dali, voltamos para a porta do hotel, Tavares Corrêa. Tinha uma senhora, Almerinda, que disse: vocês não querem estudar, não? Eu tenho um colégio lá em Olinda, em Pernambuco. Se vocês quiserem ir para lá, é internato e externato. A senhora fala com o pai, fala com minha mãe, que pode ser que ela deixe. O pai deixou na hora. Aí nós viajamos para Recife, ficamos lá internos. Aí foi aí que a gente aprendeu alguma coisinha, né? Foi aí que apareceram os Três Pinguins. Que ela ajeitava a gente, vendia o showzinho, entendeu? Fazia um precinho lá, um cachezinho, cobrava. Arnaldo Moreira Pinto, que era o dono da Rádio Clube de Pernambuco, deu uma sanfoninha de 48 baixos pra gente. E aí Moraes começou logo a tocar. Aí fizemos muita festinha de criança, tocava naqueles programas de auditório, ganhava os prêmios e tal. E aí nós ficamos famosos ali em Recife, naqueles programas de Fernando Castelão, programa da Vovozinha, com Alcide Teixeira. Rapaz, foi uma fase muito boa da minha vida. E seu pai tocava também, o Chicão? Mestre Chicão. Ele afinava o instrumento também, né? E tocava muito, 8 baixos. Tocava bastante. Meu pai tocava frevo, samba e choro, porque baião naquele tempo ninguém falava. Falava em samba, né? Muito samba. E aí, eu me lembro até de um samba que Lula Preto cantava, que era um dos ajudantes de meu pai. Ele cantava um samba. Demolir o chalé onde ela morava para construir um bangalô. Na hora da mudança ela chorava, ninguém sabia para onde ela se mudou. Eu fiquei quase louco, com vontade de chorar. A alegria na casa de pobre dura pouco. Coitadinha, por isso que ela se mudou. Pai, eu tinha 8 anos, ainda me lembro dessa letra. Ele cantava com os sambas do meu pai. Lá meu pai dava 2 cantores, já tinha inovado naquele tempo. Eram Lula Preto e Benedito. Não precisa dizer que é preto também, né? Benedito. Está lá até hoje em Garanhuns, 70 e tantos anos. E aí, o Benedito, meu pai tem um conjunto, era Ota, ainda me lembro até o nome, no banjo. Meu pai botava a gente. Oh, meu Deus do céu, mas rapaz, a vida traz essas coisas todas. E nós estudamos, viu, Dilson? Um pouquinho que nós aprendemos. Era uma época de peia mesmo, que qualquer errinha a palmatória comia no centro. E aí, não sei como eu arranjava para depois tocar, né? Porque a mão ficava inchada. 6 batidas daquele aí. E tinha uma negona chamada Augusta, que a nega, quando pegava a gente,
Minha Nossa Senhora, tinha um menino chamado Genésio que já vinha chorando por atacado. Era quem menos apanhava, porque ele era sabido. Ela batia logo nos 3 de uma vez, 4. Né? Rapaz. Tome sola. Eita, uma história, a história da vida de Dominguinhos, é muito, muito bonito ouvir isso. Essa lição de vida. E como foi realmente aconteceu? Outro mestre Luiz Gonzaga, apadrinhou, né, esse sanfoneiro que na época com 8 anos, e graças a Deus o Brasil ganhou um dos maiores músicos e compositor também, né? Ele é mestre não só na sanfona, mas na composição também, e ele vai mostrar algumas parcerias dele aqui com a Anastácia, que com uma curiosidade, compuseram juntos 199 músicas, né? 210. 210 já? Ela me falou outro dia. Mas foi? Foi, disse, ó, Domingo, nós fizemos 210 músicas, fora a fita que eu, com raiva de você, mandei jogar fora. Que ela tinha uma caixa cheinha, eu digo, mas tu é besta. É porque a outra vez que ele esteve aqui, ele disse, Dilson, está faltando só uma parceria, só uma música com a Anastácia para completar as 200 músicas. A pessoa 200 músicas, todas bonitas, belíssimas. E agora ele está dizendo que são 210, segundo ela. Né? Segundo a Anastácia, com certeza ela sabe, com certeza ela sabe. As letras, né? Foi ela que fez. Ela tinha uma facilidade muito grande, que eu chegava com a melodia, rapaz, e ela pegava o caderninho na perna e já ia escrevendo. A melodia, a letra. Mas tem uma que eu fiquei impressionado, com a competência da Anastácia, sua também. Você estava no hotel, no quarto, né? No quarto, tocando a sanfona e ela ouvindo. Do outro. Foi o primeiro baião que nós fizemos. Primeiro baião, mostra pra gente. Lembrar aqui um pedacinho. Eu de repente vi surgir no meu caminho amor tão lindo assim e cheio de carinho. Dentro de mim vivia tamanha solidão, mas expulsei de uma vez do coração. Agora da tristeza não resta nem lembrança, um mundo de amor cheinho de esperança. Agora é só cantar paz no meu coração. Adeus tristeza, adeus solidão. Adeus tristeza, adeus solidão. É só cantar, paz no meu coração. Adeus tristeza, adeus solidão. Adeus tristeza, adeus solidão. Tem outro. Os acordes da sanfona vou tentando esquecer. Quem eu amo está tão longe e eu não sei quando vou ver. Vou chorando minhas mágoas até quando eu não sei se é verdade que eu amo mais. Ai, que amor eu morrerei. Tudinho bem, que falta me faz chorar. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Vamos nós! Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito, assim, que alegre o meu
De manhã muito cedinho, vi meu mano levantar, acendeu o candeeiro, começou a se arrumar, dizendo bem baixinho: mano, eu vou viajar. Tu toma conta de mãe, diz pra ela não chorar. E lá na curva da estrada eu vi meu mano acenar. Adeus, mano, ai, ai. Adeus, mano, a benção, mãe, ai, ai. Virgem Maria, mãe do Senhor, tudo morreu, tudo murchou. Peço pra Deus, Pai no sertão, traz meu irmão, acabe esse horror. Não quero ouvir nunca mais o mano outra vez gritar. Adeus, mano, ai, ai. Adeus, mano, a benção, mãe, ai, ai. De novo. Adeus, mano, ai, ai. Adeus, mano. Na pressa que eu tava não pude esperar. Eu vivo seguindo pra outro lugar, aonde a tristeza não saiba que eu fui e a felicidade vai lá. Me pegue de novo no colo, me faça de novo um menino. Não deixe que eu morra de medo, não deixe que eu morra durma sozinho. Chega um tempo na vida em que a gente presta atenção, vê que nem tudo no mundo carece de explicação. Sendo assim sou mais forte e vendo assim sou mais eu, e vou vivendo apesar do amor que você não me deu. Essa dor que mora em mim não descansa e nem dorme cedo. O retrato da minha vida é amar em segredo. Não quer saber de mim e eu vivendo da tua vida. Deus no céu e você aqui. A esperança é quem me abriga. Esses campos não tardam em florir, já se espera uma boa colheita, e tudo parece seguir fazendo a vida tão direita. Mas e você o que faz? Que não repara no chão, por onde tem que passar, e pisa em meu coração. O
ser teu homem, teu menino, ser amado de todo Mas a gente vai deixando essas canções assim, meio de lado. Aí lembra a introdução e não lembra a letra. Mas a introdução ajuda demais. E aí vem e chega. Gilberto Gil, Sim. parceria. Nós fizemos Abrir a Porta, Lamento fizemos Sertanejo. o Lamento Sertanejo, que foi uma música assim muito especial que eu já tinha feito nos anos 67. Depois, com o correr do tempo, a gente fez amizade e eu passei uma fitinha cassete para ele. E ele lembrou-se das origens, né? Porque o Gil é ali do interior, de perto de Conquista, de Vitória da Conquista. E ele foi fundo. E também ele lembrou do tempo que ele era sanfoneiro. Que é incrível, o Gil tocando violão, ele tem uma jogada que ele faz no violão, que é o fole da sanfona. Direitinho, rapaz. Que ele faz aquelas coisas dele lá, quando ele cantava aqueles forrozinhos, né? Aquelas coisas dele. Ele lembrou desse tempo todo. E recentemente nós fizemos uma outra música também, muito nova, que está no DVD dele novo, está no CD. Mas como eu não sei ainda a letra, a música às vezes eu me lembro. Mas Mas, olha, deixa eu dizer aqui para você, eu estou muito feliz de estar aqui em Fortaleza e poder. Hoje a sanfona chora de saudade de um dos sanfoneiros considerados mais importantes do país. Depois de 6 anos de luta contra um câncer de pulmão, faleceu ontem, aos 72 anos, José Domingos de Moraes, o nosso querido Dominguinhos. Aqui em Fortaleza, a notícia da morte do sanfoneiro foi sentida por muitos músicos próximos a Dominguinhos. Além do grande talento musical, todos ressaltam o simples e humilde ser humano que ele era. Dominguinhos é uma figura humana muito carinhosa com as pessoas, generosa. A gente teve ele estava com esse problema e também com uma pessoa muito ligada a mim, que foi a minha esposa, estava com esse mesmo problema. E a gente conversava sobre isso também, né? E a forma como ele encarava a situação dele e passava isso para mim, isso me fortaleceu muito também. Ele era muito carinhoso com as pessoas, né? Você não via ele subir o tom de voz. Esse lado do Dominguinhos é que, assim, que me dá uma saudade maior ainda, né? Que a música a gente vai estar ouvindo sempre que puder. Qualquer hora você pode pegar um disco dele no CD e ouvir. Mas esse convívio, essa coisa carinhosa dele como ser humano, como pessoa, vai fazer falta muita gente. Todo sanfoneiro que se preza é fã de Dominguinhos, né? Ele realmente é um mestre, um professor, um pai musical, uma pessoa que agregava os amigos, que sempre manifestava o desejo de se tornar amigo. Quando estava fazendo show, que ele sabia que tinha um sanfoneiro, ele chamava. Então é uma pessoa maravilhosa, um ser humano, acima de tudo, ímpar, e um artista de uma grandiosidade, do tamanho da sua simplicidade. Dominguinho, para mim, foi um dos maiores acordeonistas do Brasil. E Dominguinho tanto tocava sanfona demais, como era uma boa pessoa, boa gente, uma pessoa fora de série, como também cantor, um grande cantor, era completo, Dominguinho era completo. Através do Dominguinhos eu conheci o seu Luiz Gonzaga, que depois, tempos eu fui, ele me apresentou ao Brasil através de programas de projeção nacional, já como afiliado dele e do próprio seu Luiz Gonzaga. Fui morar nos Estados Unidos tocando sanfona. Toquei na banda do Fagner, da Marisa Monte, gravei com o Zé Ramalho no projeto Eu Sou Todos Nós, Geraldinho Azevedo no Raízes e Frutos. Isso tudo eu estou querendo dizer que tudo isso foi graças ao Dominguinhos.
Então, assim, se eu sou alguma coisa hoje na música, eu devo tudo e mais alguma coisa ao Dominguinhos. Eu iria mais longe, que é uma relação que transpassa, que vai além da história só da música. É uma relação de amizade quase que de pai para filho, musicalmente falando. Daqui. Aí vai por aí. Amigos a gente encontra, o mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância nos levará. A que eu tenho aqui, na seta terei por lá. Segredos de um caminhão, fronteiras por desvendar. Não diga que eu me perdi, não mande me procurar cidades que eu nunca vi. São casas e braços a me agasalhar, passa como passam os dias. Se o calendário acabar, eu faço voltar o tempo outra vez, tudo outra vez a passar. Não diga que eu fiquei sozinho, não mande alguém me acompanhar. Repara, a multidão precisa de alguém mais alto a me guiar. Vamos nós. Quem me levará sou eu, quem regressará sou eu. Não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar. Quem me levará sou eu, quem regressará. Não diga que eu não levo a guia de quem souber. E em São Paulo morreu também hoje o músico Dominguinhos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde janeiro. A repórter Patrícia Taufer tem as informações ao vivo. Patrícia. O anúncio da morte do cantor e compositor Dominguinhos foi às 7h50. Segundo nota de falecimento, aqui divulgada pelo Hospital Sírio-Libanês, ele morreu às 6h da tarde, em decorrência de complicações cardíacas e de infecções. Ele estava internado no hospital desde o dia 13 de janeiro. Segundo a família, no sábado, ele deixou a UTI, mas retornou no domingo e lá faleceu hoje. Dominguinhos tinha 72 anos e há 6 lutava contra um câncer no pulmão. A família pretende fazer o velório aqui em São Paulo, ainda não decidiu o local. O enterro será em Recife. Patrícia. Obrigada, Patrícia, pelas suas informações. Dominguinhos teve uma infância pobre no interior de Pernambuco, mas o talento enorme deu a ele reconhecimento, fama e a oportunidade de se tornar um dos maiores compositores de forró. Já faz 3 noites que por norte relampeia, asa branca ouvindo o ronco do trovão. José Domingos de Moraes Dominguinhos nasceu em Garanhuns. Filho de agricultores, fez da música uma esperança de melhores dias para a família. Minha mãe ajeitou a sanfona no bisaco e nós saímos para a feira. Chegou na feira, ela disse, pode sentar aí e tocar. E aí, aquele chapeuzinho ali, foi chovendo prata. Quando deu fé,
ela fez uma feira maravilhosa e desse dia em diante, nunca mais ninguém passou necessidade. Foi tocando sanfona na porta de um hotel da cidade que conheceu aquele que viria a mudar sua vida. Luiz Gonzaga gostou do que ouviu e convidou Dominguinhos a se mudar para o Rio de Janeiro. Mas ele preferiu ficar em Pernambuco. Com os irmãos, foi morar no Recife para estudar. Era o primeiro contato com a cidade grande. Eu cheguei aqui no Recife em 1948. Tinha um bonde naquele tempo, rapaz. E tem uma coisa, me lembrei também, o mar. Olha, mas menino, quando eu vi o mar, eu disse, não acredito numa coisa dessa. Que rio grande, meu Jesus! Depois aceitou o convite de Luiz Gonzaga. Com a família, viajou de Pau de Arara para o Rio de Janeiro em 1957. Em pouco tempo, começou a acompanhar o Rei do Baião em shows e gravação de discos. A beleza de Maria, ela só tem pra dar. Pouquinho que ela tem de semana, requebradinho, mexe com a gente. E aos 16 anos, um reconhecimento público que o emocionaria por toda a vida. O momento mais importante que eu senti na minha vida de músico com Gonzaga foi no momento em que ele me apresentou durante uma gravação como o herdeiro artístico dele. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender é só vou prestar atenção. A ligação de Dominguinhos com Luiz Gonzaga sempre foi muito forte. Quando vinha ao Recife, fazia questão de visitar este memorial em homenagem ao Rei do Baião. Aqui, ele relembrava momentos marcantes da história do forró. Olha essa foto aqui, que beleza. Seu Januário, Luiz Gonzaga, em 1952. Eu agora vou cantar a primeira que eu gravei com ele. O candeeiro se apagou, sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. A convivência com a conterrânea Anastácia, iniciada em 1967, marcou o início de uma nova fase na carreira de Dominguinhos. Nascia o compositor. Os dois formariam uma parceria que resultou em 210 músicas. Eu Só Quero um Xodó, gravada por Gilberto Gil, virou um clássico do forró. A versatilidade de Dominguinhos podia surpreender. Ele se apresentou como convidado no especial do rei Roberto Carlos em dezembro de 1998. A madrugada que passou não volta mais. No último show que fez no centenário de Luiz Gonzaga em Exu, Dominguinhos não esqueceu o povo que sempre o aplaudiu. Pediu chuva para o sertão. A seca está muito grande, acabando com tudo. E não vai demorar muito. A água vai bater por aqui. E incluiu num show de forró uma valsa, como se quisesse dizer adeus ao público. À tarde, muitos fãs se aglomeraram em frente ao prédio da Assembleia Legislativa de Pernambuco para dar adeus ao rei. E ele dava muito ponto a todos os sanfoneiros, triangueiros, zabombeiros e como também sanfona de 8 baixos. Para quem admira Dominguinhos, até a distância ficou pequena. Seu José Hamilton veio de Exu, no sertão pernambucano, só para ver de perto o sanfoneiro. Eu venho de Exu porque Dominguinho faz parte da nossa cidade. Dominguinho nunca faltou ao aniversário do Rei do Baião. Então eu vim dar o último adeus a ele porque ele vai fazer muita falta. Todas as pessoas, todos estão tristes lá. O caixão foi colocado no centro do plenário, onde o corpo de Dominguinhos descansava amparado pela família. Pode aparecer alguém com a musicalidade dele, mas acho que a simplicidade, o carinho, o respeito, acho que vai ser difícil. Porque ela era uma pessoa simplesmente simples. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, também compareceu no velório e falou da contribuição do músico para a cultura do estado. Dominguinhos tem um dom de ser um grande músico que fez uma transição entre dois momentos culturais e históricos distintos. Ele aproximou lá a música sertaneja do início do século XX e entregou ela a grandes talentos do século XXI. Os amigos, sanfoneiros, cantores fizeram uma homenagem a Dominguinhos. Se reuniram em volta do caixão e se despediram ao som do acordeon. Muito honrado em poder ter convivido com ele e ter aprendido tanto
com esse anjo, um homem que dedicou a vida à música. Muito emocionada, Elba Ramalho cantou um grande sucesso do artista e comoveu as pessoas. Pra mim, tu és a estrela mais linda, meus olhos me prendem, façam a paz que eu gosto Um canto de saudade, puxado pelas sanfonas, deu início ao cortejo que saía da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Muitos fãs do sanfoneiro acompanharam de perto e de longe a saída do caixão. Já passava das 5 horas da tarde quando o cortejo saiu do bairro da Boa Vista. O corpo do cantor e compositor foi transportado em uma viatura do Corpo de Bombeiros que seguiu para o cemitério Morada da Paz, em Paulista, passando por muita gente. Já era noite quando o corpo chegou ao cemitério e foi recebido por fãs como Dona Maria do Carmo. Ela não conseguia conter as lágrimas. Eu tô aqui só deixa. No local do enterro, admiradores do sanfoneiro, amigos e a família se apertaram em um pequeno espaço para a despedida final. Antes do caixão descer, os sanfoneiros tocaram mais músicas do repertório do artista. Uma delas tinha o tom da alegria. Não tem substituto. Ele era o maior do mundo, o maior sanfoneiro do mundo. A corneta tocou e uma chuva de pétalas de rosas caiu enquanto o caixão descia. Depois desse momento, só restou saudade. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, também compareceu no velório e falou da contribuição do músico para a cultura do estado. Dominguinhos tem um dom de ser um grande músico que fez uma transição entre dois momentos culturais e históricos distintos. Ele aproximou lá a música sertaneja do início do século XX e entregou ela a grandes talentos do século XXI. Os amigos, sanfoneiros, cantores fizeram uma homenagem a Dominguinhos. Se reuniram em volta do caixão e se despediram ao som do acordeon. Muito honrado em poder ter convivido com ele e ter aprendido tanto com esse anjo, um homem que dedicou a vida à música. Muito emocionada, Elba Ramalho cantou um grande sucesso do artista e comoveu as pessoas. Pra mim, tu és a estrela mais linda, meus olhos me prendem, façam a paz que eu gosto Um canto de saudade, puxado pelas sanfonas, deu início ao cortejo que saía da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Muitos fãs do sanfoneiro acompanharam de perto e de longe a saída do caixão. Já passava das 5 horas da tarde quando o cortejo saiu do bairro da Boa Vista. O corpo do cantor e compositor foi transportado em uma viatura do Corpo de Bombeiros que seguiu para o cemitério Morada da Paz, em Paulista, passando por muita gente. Um grupo de amigos e familiares do cantor acompanhou o procedimento de retirada do corpo, que durou cerca de 1 hora. Equipes da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária também estiveram no local para garantir que não houvesse qualquer tipo de contaminação. Depois de muito trabalho, os funcionários do cemitério reergueram o caixão, que estava intacto. A ex-mulher de Dominguinhos, Guadalupe, e a filha dele, Liv Moraes, se emocionaram. O caixão foi envolvido com uma manta verde e 2 bandeiras foram colocadas em cima, a de Pernambuco e a de Garanhuns, cidade onde o artista nasceu e vai descansar para sempre. É o filho que volta para casa mesmo, ele tinha muito carinho por toda a história de Garanhuns, de como ele começou, então a gente está muito feliz que ele possa ir para lá e receber todas as homenagens sempre, como eu também vou ficar fazendo nos meus shows, como eu vou ficar fazendo toda vez que eu for a Garanhuns. Então isso é incansável, né? Todas as homenagens são poucas para ele. Batedores da Polícia Rodoviária Federal interditaram a PE 15 por alguns minutos para abrir caminho para o cortejo. Dentro de um Cadillac, o corpo de Dominguinhos seguiu para o restaurante Arriégua, no bairro da Várzea. O artista morreu no dia 23 de julho e foi enterrado 2 dias depois, aos 72 anos, vítima de um câncer. Logo cedinho, café da manhã regional e muita música nordestina.
Foi assim que os amigos e familiares aguardaram o corpo do sanfoneiro antes da viagem até Garanhuns. Reunidos, eles cantaram os maiores sucessos da carreira do sanfoneiro, que, como diz a canção, está de volta para o seu aconchego. Pela pessoa que ele foi, né? Pela simplicidade, pelo respeito que ele tinha pelas pessoas e o grande músico que ele era, né? Compositor, essas coisas todas. Então, acho que ele merecia isso. A concentração foi neste restaurante na cidade universitária, um lugar muito frequentado pelo cantor. 2 ônibus foram disponibilizados para levar todos até Garanhuns. O compositor João Silva lembrou o lado brincalhão do parceiro e o desejo dele de ser enterrado na cidade natal. Ele sempre dizia, quando eu morrer, eu quero ir para Garanhuns. Eu digo, depois de morto, ninguém quer tu lá, não. E a expectativa dos fãs, músicos, amigos e familiares de Dominguinhos foi tão grande que eles resolveram esperar aqui fora do restaurante, na rua mesmo, a chegada do corpo do cantor. O carro com o corpo de Dominguinhos chegou escoltado por batedores e logo foi rodeado pela multidão. Vamos rezar, vamos levar e vamos se unir, vamos elevar a música que ele deixou como Luiz Gonzaga. A gente tem que se unir, tem que fazer parte com que a arte cresça cada vez mais. Antes da saída, o carro recebeu as bênçãos de um padre. O corpo de Dominguinhos deixou o Recife com destino a Garanhuns sob os aplausos do público saudoso. Dominguinhos foi recepcionado com festa na terra e no céu. Na Avenida Rui Barbosa, por onde o cortejo passou na cidade, havia pessoas nas calçadas, nos lugares mais altos, ou cantando as canções do conterrâneo. Por volta das 2 horas da tarde, os restos mortais de Dominguinhos chegaram ao cemitério São Miguel. Aqui, uma multidão aguardava o filho ilustre de Garanhuns, que agora está de volta ao aconchego da terra natal. No palco montado em frente ao cemitério, artistas como Mourinho do Forró, Cirano, Maciel Melo, Camarão e Cezinha entoavam as canções de Dominguinhos. O bispo da Diocese de Garanhuns, Dom Fernando Guimarães, ainda deu a última bênção antes da entrada no cemitério. Dominguinhos estava em casa. No mausoléu construído para o forrozeiro, a expressão de alegria e um trecho da música De Volta para o Meu Aconchego. Ao som do hino nacional, o sanfoneiro foi sepultado na presença dos filhos Live e Mauro Moraes, da ex-mulher Guadalupe e dos irmãos Maria Auxiliadora e Severino. Dominguinhos estava em paz e Garanhuns em festa no dia marcado pelas homenagens e retorno do filho que expressou na música a vontade de voltar para casa. 2 irmãos também são os personagens da história que começou depois da morte do sanfoneiro Dominguinhos. De um lado, um filho de Dominguinhos, do outro, uma filha e uma ex-mulher. Eles brigam na justiça pela herança do sanfoneiro, que se tornou um símbolo da música nordestina. Dominguinhos teve 3 filhos. Mauro e Madalene, morta há 5 anos, são frutos do primeiro casamento, com Janete, também falecida. E a cantora Live, que nasceu do relacionamento de Dominguinhos com Guadalupe Mendonça. Como meio-irmãos, Live e Mauro sempre tiveram um relacionamento distante, mas afetivo, até o pai ser internado em janeiro deste ano em São Paulo. Enquanto Dominguinhos estava internado, o filho Mauro, que mora no Rio de Janeiro, veio para São Paulo e se hospedou nesse prédio, no apartamento do pai, no bairro do Morumbi, zona sul da cidade. Foi a partir daí que começou a briga pela herança de Dominguinhos. A disputa rachou a amizade entre os filhos do sanfoneiro. O apartamento é grande e simples, como Dominguinhos. Por todo canto, há um pouquinho da história do sanfoneiro. O filho Mauro diz que tudo está do jeito que o pai deixou. Caminha dele,
Ó, esse aqui era o cantinho do Dominguinhos. O Mauro está dizendo aqui. Essa é a cama dele. O Mauro, tem uma relíquia aqui que seu pai deixou. Olha o estilão, olha o estilão. Opa! Muito dessas sandáliazinhas de couro, assim, sabe? Ele começou a tocar sanfona bem novinho. Ainda era chamado de Nenê do Acordeon. Mas não demorou para o Brasil descobrir Dominguinhos. E a música dele aqueceu. Foram 72 anos de vida e mais de 50 de carreira. Dominguinhos morreu em julho, vítima de um câncer no pulmão. Nem no enterro a sanfona se calou. Mauro está de malas prontas para voltar ao Rio. Mesmo que quisesse, não poderia ficar em São Paulo. Por determinação da Justiça, ele tem que deixar o imóvel em setembro. Segundo ele, Guadalupe tem uma procuração que dava a ela o direito de administrar os bens e as finanças de Dominguinhos. Ela alegando com a advogada dela, Guadalupe, dizendo que estava precisando, que ela tem esse poder de alugar o apartamento, porque estava precisando fazer dinheiro, porque estava precisando de dinheiro. Certo? Então a juíza me deu 70 dias para mim sair daqui. Mauro já entrou com ação na justiça para contestar a procuração. As roupas dele, tá tudo aí. Foi uma procuração que meu pai passou para ela. E eu achava que ela não tinha esse direito. E a única pessoa que podia brigar por isso era eu, que sou filho dele, mais velho e legítimo, certo? Então eu entrei na justiça para poder ser o curador dele, mas não para meter a mão nos bens dele, nada não. É para ter a procuração dele, para... Administrar os bens? Não é administrar os bens, é resguardar o patrimônio dele. Inclusive, sempre ficava na casa da minha mãe. Liv não concorda com a atitude do meio-irmão. Nós conversamos de cortar gastos, de colocar o apartamento do meu pai para alugar, porque não tinha condições de ficar pagando mais e mais coisas. E aí ele foi e processou meu pai, entrou com uma ação de interdição e para gerir o patrimônio dele, coisa que ele nunca fez, né? Ele nunca esteve presente para gerir nada. Fazer um levantamento dos bens. O advogado de Mauro explica que agora, com a morte de Dominguinhos, a procuração não tem mais valor. Ela tinha uma procuração para administrar alguns bens, mas naturalmente com a morte do outorgante, do mandante, essa procuração ela foi extinta, ela hoje não produz mais nenhum efeito. Quem conhece sabe que ela não é mais... Esta briga está só no começo. Mauro alega que Guadalupe não era mais mulher de Dominguinhos. Diz que os dois estavam separados há 20 anos. E há 13, ela mora com outro homem, o músico Sandro Reich. Por isso, Mauro questiona o direito de Guadalupe à herança. Você pode nomear um curador da justiça. A quem cabe hoje o patrimônio do Dominguinhos? A você como filha e a quem mais? A filha dele, pelo que eu seria entendo... Seria meia-irmã sua, vamos dizer assim, meia que irmã. É filha de outra mãe, né? Filha de outra mãe. Seria minha irmã. Seria eu, ela e meus sobrinhos, que é o Wesley e o Gabriel, que são da minha falecida irmã. Exato, sobrinhos, filhos da sua irmã. Da minha irmã falecida. Guadalupe nunca foi casada no civil com Dominguinhos. O documento que comprova a união é este certificado religioso emitido pela Ordem de São João Crisóstomo, em julho de 1980. Segundo o advogado, para ter direito à herança, ela tem que provar que vivia maritalmente com Dominguinhos até a morte dele. Perante o direito civil, não foram casados. Podem ter vivido no regime de união estável, mas essa união estável ela precisa ser reconhecida previamente para depois produzir efeitos.
17 dias depois da morte de Dominguinhos, Guadalupe entrou com um pedido de inventário. O documento afirma que, após ter vivido no regime de união estável, Dominguinhos casou com ela, situação que perdurou até o falecimento dele. E continua, por ser herdeira e também se encontrar na administração dos bens deixados por seu falecido marido, requer a abertura de inventário. Ela se intitula ainda mulher dele, dizendo que é esposa dele, e não é. Ela mora com outro. Mora há 13 anos e há mais de 20 anos separada dele. Mauro colocou na página dele, numa rede social, um vídeo em que Guadalupe admite estar separada há anos de Dominguinhos. E hoje, quase 30 anos depois, dos quais 10 convivemos maritalmente, e dos quais quase 20 já separados, nos tornamos assim grandes amigos. Guadalupe. No mesmo vídeo, o próprio Dominguinhos cita o nome do atual companheiro da ex-mulher. Dona Guadalupe, que está aqui, né, veio aqui me trazer presente, junto agora, hoje em dia, com Sandro Reich. No sábado, Guadalupe aceitou falar com Domingo Espetacular por telefone. Explicou a relação com Sandro Reich. Sandro Reich foi meu namorado, realmente. Mas eu não tenho mais nada com ele há muito tempo, inclusive naquela época. Eu tive um namoro com o Sandro. Depois ele se tornou uma pessoa que trabalhava com a gente. Aliás, trabalha até hoje. Só que nossa intimidade é problema nosso. Guadalupe também falou sobre o tempo que passou separada de Dominguinhos. Eu queria que você confirmasse ou não, se vocês estavam separados há mais de 20 anos. Separados, vivendo muito bem em casas separadas. Mas bem casados do que muitas pessoas que vivem na mesma casa e que são hipócritas, apenas por conveniência. Mauro também divulgou fotos de Guadalupe com o atual companheiro. E a reprodução da página pessoal de Guadalupe e Sandro, onde ambos reconhecem que mantêm um relacionamento. Durante a conversa com o Domingo Espetacular, Liv não quis falar sobre o relacionamento dos pais e negou que haja uma disputa pelos bens de Dominguinhos. Eu nunca disputei bens, continuo não disputando. Liv e a mãe dela foram ao velório de Dominguinhos. Mauro também. Guadalupe chegou a falar com os jornalistas